Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Caríssimos irmãos, nós, nesse nosso 6º dia do retiro que estamos propondo para esta semana, nós entramos agora no dia mais silencioso, mais denso, mais desconcertante de toda a história, a Sexta-feira Santa. Hoje não há palavras suficientes, hoje tudo parece suspenso. De certa forma, o céu se cala, a terra se obscurece. Vamos também meditando neste dia aquela cena que os evangelistas sinóticos nos narram, de que houve escuridão sobre toda a face da terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E é justamente esta imagem que a palavra de Deus nos oferece para penetrarmos no mistério. Desde a hora sexta até a hora nona, as trevas que cobrem a terra mostram esse luto, o luto do céu, também sobre aquilo que está acontecendo. O Filho de Deus, rejeitado pelos homens, é levado ao suplício da cruz. Do meio-dia às 3 da tarde, 3 horas de escuridão. 3 horas em que o mundo parece que perde a sua luz. Paremos aqui, porque não é apenas um fenômeno natural, não estamos apenas relembrando um eclipse, ou um fenômeno que poderia normalmente acontecer, suceder. É um sinal, é um grito silencioso da criação inteira. Deus se utiliza também dos sinais sensíveis para falar ao nosso coração sobre as realidades sobrenaturais. São João Crisóstomo, com aquela força dos padres da igreja, contempla essa cena e diz algo profundamente expressivo, ao dizer: a criatura não podia suportar a injúria feita ao Criador. Por isso, o sol retraiu seus raios, para não ver as ações dos ímpios. É como se o universo inteiro se recuasse, o universo se limitasse e se recusasse, inclusive, a iluminar aquele momento. O sol se esconde, a terra se cala, a criação treme, porque o Criador está sendo crucificado. O Filho do homem, o Filho de Deus, feito carne, feito um de nós, está padecendo. Meus irmãos, nós precisamos entrar profundamente nesse mistério com o coração aberto, porque essa escuridão não é apenas exterior. Esse sinal sensível na natureza está expressando aquilo que no fundo é escuridão interna, motivo inclusive pelo qual Jesus é rejeitado. Essa escuridão revela algo muito mais profundo, a escuridão do pecado, a escuridão do coração humano, a escuridão de um mundo que rejeita Deus. E aqui nós também precisamos meditar aquela realidade que nos provoca com uma lucidez quase dolorosa. Há 2000 anos, a Igreja proclama: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Essa missão da Igreja de anunciar a cruz de Cristo, São Paulo tantas vezes repetirá que o seu anúncio é, sobretudo, a cruz que nos faz suportar os sofrimentos, porque Cristo tomou sobre si as nossas dores. Essa cruz que é loucura, que é escândalo para os que não creem, para nós é sinal de salvação. Essa cruz que diante dos nossos olhos estará hoje reluzindo. A celebração da paixão há um momento muito específico em que nós, ao adorarmos a cruz, não adoramos o madeiro, não adoramos a estátua, não adoramos aquela peça, adoramos o Senhor. A cruz é o preço do nosso resgate. E quando veneramos aquele sinal,
estamos adorando o Criador que nos concedeu o seu Filho para resgatar-nos das nossas escuridões, resgatar-nos das nossas trevas. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa missão, porque essa morte é capaz de transformar todas as coisas e nós voltamos a ter esperança de vida, porque Jesus entregou na morte a sua vida para garantir a nós a vida que Ele nos tem reservado, a vida sobrenatural, a verdadeira vida. Mas, meus irmãos, há também uma outra morte de Deus, proclamada no mundo moderno, não uma morte histórica, mas uma morte ideológica. O mundo que tenta viver como se Deus não existisse, o mundo que, como naquele grito dramático, ousa dizer: nós o matamos. Meus irmãos, isso não está longe de nós. Está bem próximo do nosso coração. Tantas vezes nos alcança, tantas vezes chega até nós, tantas vezes nos ameaça com as tentações. E isso, meus irmãos, também nos toca neste momento. Porque a Sexta-feira Santa nos obriga a reconhecer uma verdade que nós não gostamos de encarar. Não foram apenas aqueles homens lá no passado, não foram apenas os soldados, as autoridades ou a multidão que condenaram Jesus à morte. Fomos nós. Continuamos sendo nós. Em cada pecado que nós consentimos, cada pecado nosso, cada rejeição à vontade de Deus nossa no dia a dia da nossa vida, nos faz participar desta cruz. Cada vez que nós escolhemos o egoísmo, a mentira, a dureza, a indiferença, nós estamos ali. E, no entanto, aqui está o paradoxo. Essa mesma cruz, fruto do pecado, torna-se lugar de redenção. A morte foi vencida pela morte no madeiro. Tudo Jesus assumiu por amor. Aqui, preço do nosso resgate, sinal da nossa redenção. Nós meditamos também como precisamos compreender a profundidade desta verdade. Cristo não apenas carregou os nossos pecados, Ele os destruiu. Ele os anulou na justiça do seu amor. Não deixou, não cobriu simplesmente. Ele anula a sentença de morte que nós tínhamos. Ele assume tudo, toda a miséria, toda a dor, toda a injustiça. E ao invés de responder com violência aos atos que lhe estavam sendo infligidos naquele momento, responde com amor. Ontem nós meditávamos precisamente este ponto. Amou até o fim. E aqui está o ponto central da Sexta-feira Santa. A escuridão não vence. Ela parece vencer. Ela cobre a terra, todos os rincões, envolve tudo. Mas no coração dessa escuridão há uma luz que não se apaga. A luz do amor de Cristo. Orígenes, aquele grande autor contemplativo da Igreja Antiga, nos ajuda a olhar ainda mais fundo. Olha para este mistério, para esta celebração, e nos diz que essas trevas não podem ser explicadas apenas como um fenômeno natural. Não era um simples eclipse, havia algo mais. Ele chega inclusive a sugerir com beleza simbólica que aquelas trevas são como uma repetição das trevas do Egito, quando o povo estava na escravidão, tão longe da realidade desse encontro com Deus, mas agora algo maior está acontecendo. Cristo estende as mãos na cruz e as trevas cobrem a terra. É como se o mundo inteiro fosse confrontando
com uma realidade sobrenatural, altíssima, esta escolha: permanecer na escuridão ou acolher a luz que está sendo oferecida. Esse confronto, esse diálogo da resposta que objetivamente precisamos dar com a nossa vida. Ou escolhemos as trevas ou acolhemos a luz. Hoje, estamos meditando precisamente este ponto, a escuridão que pode nos alcançar. Mas a verdade é que esse tríduo pascal nos encaminha para a realidade sobrenatural de uma luz do alto que não desiste de vir até nós, iluminar o nosso coração. Essa luz que nós queremos acolher amanhã, ao receber o Círio Pascal, ao acolher Jesus que vem até nós, ao receber e celebrar a ressurreição do Senhor que ilumina, que nos dá verdadeiro sentido, que nos coloca diante desse grande mistério e de um amor que não desiste, apesar das nossas falhas, apesar de tantas vezes caminharmos, desejarmos, escolhermos a escuridão. Deus tem sempre meios de buscar-nos, de chegar ao nosso coração. Mas a resposta é nossa, é pessoal. E aqui precisamos também fazer um silêncio interior. Porque essa escuridão não é apenas de ontem, não é apenas daquele momento, daquela circunstância, ela está presente hoje. Está nas nossas dúvidas, está nas nossas crises, nos nossos sofrimentos, nas dificuldades nos relacionamentos humanos, na dificuldade e na injustiça que vamos tantas vezes contemplando no mundo, nas tantas guerras. Está nas situações em que Deus parece ausente. Quantas vezes sentimos isso, meus irmãos? Quantas vezes nos parece que Deus se silencia diante do nosso sofrimento? Rezamos e parece que Deus não responde. Sofremos e parece que o céu está fechado. A Sexta-feira Santa é o dia em que Deus responde. Responde, porém, com silêncio. Mas não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de amor. É o silêncio de Cristo na cruz, que não se defende, que não reage, que não desce da cruz como os seus inimigos, os seus interlocutores vão propor, para que pudessem crer nele. Jesus sabe que há muito maior bem estar na cruz para a nossa redenção, do que descer e alguns poucos acreditarem que ele é o enviado do Senhor. O profeta já havia dito: como um cordeiro levado ao matadouro, não abre a boca, faz silêncio, não responde, aguarda em Deus. E isso, de certa forma, também nos desconcerta. Porque nós, muitas vezes, levados pelo ímpeto do momento, queremos e precisamos ter respostas prontas, imediatas, a cada sofrimento, a cada incompreensão, a cada circunstância que nos alcança. Hoje pedimos ao Senhor também essa graça de silenciar diante das injúrias, diante das injustiças, aprender e cultivar no nosso coração esse silêncio como resposta sobrenatural de quem confia, de quem sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus e nele está a nossa segurança. Porque nós queremos explicações, o silêncio de Cristo não é fácil de entender. Queremos respostas, queremos soluções imediatas. Deus nos dá a solução para a nossa vida. Deus nos dá a solução para a nossa humanidade. Está no crucificado. Cristo diante de nós, na cruz, é a resposta de Deus. E esse crucificado nos ensina algo que só se aprende na escuridão. Amor quando não se vê. Amor quando não se sente. Amor quando tudo parece perdido. Ali, no silêncio do amor,
ele verdadeiramente se apresenta como um sinal do céu entre nós. Quando parece que o amor não é amado. Há uma passagem da vida de São Francisco muito significativa, quando ele chorando, meditando o amor de Deus na sua vida, o amor de Deus sobre a humanidade, cai em lágrimas, chora, e então o seu irmão, o irmão Leão, lhe pergunta: irmão Francisco, por que choras? Ao que São Francisco lhe responde: eu choro porque o amor não é amado. O amor não é amado. Meus irmãos, quanta lucidez precisamos pedir também ao Senhor neste dia. Olhar para esse amor silencioso, mas profundo, penetrante, que ainda hoje, em muitos rincões, em muitas circunstâncias, em muitos lugares do mundo, ainda não é amado. Não é amado no irmão que sofre, não é amado diante das pessoas que padecem pelos egoísmos que praticamos, as guerras, as desolações do nosso tempo. Aqui, irmãos, entra uma dimensão muito concreta da nossa vida espiritual. Nós meditamos sobre a paixão, que nos lembra que Deus não quis a cruz por si mesma, a cruz porque há pecado, mas a cruz, sobretudo, porque há amor. E isso muda tudo. O sofrimento que Jesus suporta é a expressão máxima dessa obediência que o leva a amar até as últimas consequências. O amor de Deus por nós não mede os esforços, não limita-se à nossa correspondência. Isso muda tudo. O sofrimento unido a Cristo não é mais absurdo. Ele se torna caminho, ele se torna redenção, ele se torna, sobretudo, lugar de encontro com Deus. Nosso sofrimento, a vida de Jó no Antigo Testamento, é um texto belíssimo também para meditarmos esta verdade. O sofrimento pode ser na nossa vida lugar de encontro com Deus. São Paulo dirá: completo na minha carne o que falta, a paixão de Cristo. Assim também nós nos unimos à sua cruz. Unimos o nosso sofrimento, unimos as nossas realidades mais humanas à realidade sobrenatural, de nos tornarmos também, em certa medida, corredentores. Unimos os nossos sofrimentos à sua cruz para continuar a obra da redenção dos nossos tempos, unidos ao coração amoroso de Jesus. Não porque falte algo à cruz de Jesus, mas porque somos chamados a participar dela. E aqui talvez esteja o ponto mais exigente desta meditação. Nós estamos dispostos a unir a nossa dor à cruz de Cristo? Pergunta que precisamos nos fazer. Ou somos levados quase sempre àquela revolta imediata, aquela circunstância de impulso humano para fugir de tudo aquilo que pode causar dor, de que pode nos levar ao sofrimento. Claro, humanamente, essa é a resposta mais natural. Mas quando temos de suportar e o suportamos, o levamos por amor a Cristo, unimos a nossa cruz à sua cruz. Ou será que nós estamos vivendo a dor como um peso, como uma revolta, como uma injustiça? A Sexta-feira Santa nos convida a dar um passo a mais, a transformar a dor em oferta, transformar a escuridão em confiança, transformar a cruz em amor. Isso não é teoria, isso é vida. Talvez você esteja carregando algo muito concreto, uma doença, uma dificuldade familiar, uma ferida interior, uma solidão, uma decepção, não sei, que talvez ao nosso coração agora esteja chegando como um sinal desta dor, desse sofrimento.
Mas hoje Cristo nos tira isso imediatamente. A resposta de Deus nos vem através do crucificado. Ele entra nisso, ele entra naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos sofrendo. Ele ilumina isso desde dentro. Abramos o coração para acolher a Jesus, a sua cruz, que é penhor da salvação eterna. E diz: vem comigo, não desista de caminhar ao meu lado, não me abandone, porque o meu jugo e o meu peso são suave e leve. Se suportamos junto do Senhor. Aqui, voltamos àquela escuridão. No meio-dia, às 3 da tarde. No momento em que o sol deveria estar mais forte, tudo escurece. E isso é profundamente simbólico, porque há momentos na nossa vida em que tudo deveria estar bem e, de repente, tudo se obscurece. Uma crise inesperada, uma perda, uma queda, um vazio interior, uma circunstância de adversidade na nossa família, a morte de um ente querido, uma dificuldade no nosso trabalho, nos nossos estudos. Quando parece que nada está dando certo, que tudo desanda, pensamos: onde está Deus que não me ouve? Ele está na cruz. Olhemos para a cruz. Ele está ali, no lugar onde tudo parece fracassar. E é dali que nasce a salvação. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com uma tentação moderna, viver como se Deus estivesse ausente, como se tudo dependesse de nós, como se o mundo fosse um nada infinito, sem sentido. Hoje pedimos ao Senhor esta graça de nunca deixarmos de perceber e de reafirmar com a nossa vida que Deus está ao nosso lado. Talvez não será nos sentidos aflorados, mas num coração confiante, onde nos parece uma vida sem sentido. Deus, na cruz, nos mostra a resposta. Hoje, o Senhor está também fazendo um alerta para isso com muita força. Quando o homem tenta ocupar-se daquilo que é lugar de Deus, ele se perde. Ele não encontra liberdade, ele encontra vazio. Aquela noite escura que só encontrará a verdadeira luz quando Deus der a última palavra na nossa vida. Não é a lógica humana. A lógica humana é contrária. Queremos, como também assim contamos, o dia que se segue depois a noite. O dia que vivemos. Na lógica de Deus, a noite, o sofrimento nos leva, ela sim, ao dia. A noite leva ao dia, o sofrimento à alegria. E assim, se antes buscávamos Deus, ou melhor, se antes buscávamos a vida sem Deus e caíamos na noite escura de um vazio infinito, se deixamos que o sofrimento na noite nos leve à luz de Cristo, encontramos e percebemos que a vida do Senhor, que a sua palavra e que a sua alegria terá sempre a última palavra na nossa vida. Essa verdadeira escuridão nos impede de olhar para Deus quando o nosso coração se ressente. Não deixa que o Senhor tenha a última palavra, porque buscamos tantas vezes a nossa vida, a nossa satisfação, a nossa felicidade, a nossa alegria nas coisas deste mundo e caímos na escuridão da noite mais densa. Essa é a verdadeira escuridão, não a da Sexta-feira Santa, mas a do coração que se afasta de Deus. Por isso, hoje mais do que nunca, somos chamados a permanecer com Cristo na cruz, como Maria, como João, sem entender tudo, sem fugir, sem buscar respostas fáceis, apenas permanecer.
e no silêncio da cruz, ouvir aquela palavra que atravessa os séculos: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mesmo ali, Ele ama. Mesmo ali, Ele perdoa. Mesmo ali, Ele entrega. Isso é amar até o fim. E agora, meus irmãos, deixemos também que essa meditação desça ao nosso coração. Fechemos um pouquinho os olhos do nosso coração por um instante. Entremos nessa cena. Vejamos o céu escuro, sintamos no profundo do nosso coração o silêncio. Olhemos para a cruz de Jesus. Vamos perguntar a nós mesmos agora, nesse momento: onde está a minha escuridão hoje? O que na minha vida parece sem sentido? O que eu ainda não consegui entregar a Deus? E lentamente, digamos a Ele: Senhor, na minha escuridão eu quero confiar. Na minha dor eu quero amar. Na minha cruz eu quero permanecer contigo. E permaneça, porque a luz ainda não apareceu, mas ela virá. A sexta-feira não é o fim, mas hoje nós ficamos aqui, na escuridão, com Cristo, contemplando a sua cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Convido vivamente a que possamos participar. Se ainda não fizemos, visitar o Santíssimo nas capelas das nossas paróquias que estão preparadas, que desde ontem à noite acompanhamos o Senhor nesse recolhimento, o Senhor que sai da igreja, é colocado numa capela à parte. Visitemos o Senhor, estejamos com Ele, participemos das celebrações desta tarde, a paixão do Senhor, tão rica em significado, essa celebração tão forte. Se pudermos, recebamos a comunhão. Esse dia forte de jejum, de abstinência, de intensificar também as nossas penitências, é dia não de tristeza, é dia de recolhimento, é dia de olhar para a cruz e unir o nosso coração ao coração de Jesus. Amanhã, o último dia do nosso retiro, a nossa meditação, também na parte da manhã, nos levará a viver, a meditarmos um pouquinho o significado, o sentido do Sábado Santo, que é esse dia profundo do silêncio da Igreja, o silêncio em que nem os sacramentos são celebrados, até que na noite santa possamos cantar o Aleluia Pascal, a alegria do Cristo ressuscitado. Uma sexta-feira santa para todos os senhores, e amanhã nos encontramos para a nossa última meditação.